Fala, Monster! Tudo certinho? Você já ouviu falar em paludário? Sabe o que é isso? Quais são os cuidados que um paludário deve ter? Paludário e aquário é a mesma coisa? Essa e outras informações você vai encontrar aqui nesse vídeo. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está no canal da Aquário Monster Shop. Paludários e aquários são bastante antigos. E podemos dizer que quem gosta de um aquário plantado muito provavelmente vai se identificar com a beleza e exuberância de um paludário. Mas afinal de contas, o que é paludário? Paludário nada mais é do que um ambiente controlado e específico para plantas, para o cultivo de uma quantidade enorme de plantas, e não é necessariamente qualquer planta não. Para os paludários, as plantas mais escolhidas são aquelas que precisam de muita umidade e que não necessariamente precisam de tanta luz. Mas claro que aí vai depender de uma série de fatores. Você pode ter paludários que tenham plantas que exigem uma boa iluminação, mas na maioria das vezes as pessoas vão usar para compor os seus paludários plantas que gostam de umidade e que não se importam tanto com a iluminação. Enfim, podemos dizer que paludários são ambientes que lembram os aquários, mas que costumam ter uma parte seca. E quando eu falo parte seca, eu não me refiro à falta de umidade, mas eu me refiro a ambiente emerso, ou seja, não submerso. Ambiente onde as principais plantas serão musgos, bromélias, entre outras plantas que gostam de bastante umidade, mas que não aceitam submersão. Lembrando que nesses ambientes você também pode escolher plantas palustres, ou seja, plantas que aceitam submersão, mas que também vivem muito bem fora da água. Plantas como anúbias, microsorums, alguns musgos que também são usados dentro da água, como o musgo de Java, por exemplo, weeping moss, entre tantos outros. Um bom paludário pode ser dividido entre uma fase, ou seja, um espaço com água, onde você pode ter peixes, onde você pode ter anfíbios, e uma outra parte sem água. Inclusive, alguns anfíbios podem viver nesse tipo de ambiente, como por exemplo alguns sapos, que são anfíbios que certamente irão passear tanto na parte que tem água quanto na parte que não tem água. Algumas pessoas podem imaginar que uma tartaruga pode ser uma boa ideia. Pois bem, tartarugas costumam crescer, e se o seu paludário não for realmente grande, com uma boa área, tanto para que a tartaruga possa ter um bom espaço de nado, quanto um bom espaço seco, então eu não recomendo. Paludários pequenos vão abrigar animais pequenos, e animais grandes vão exigir paludários grandes. Uma coisa que é importante é você se lembrar que não é porque tem uma fase com água no seu paludário que ele vai se manter úmido. Você precisa pensar num sistema de irrigação constante para que mantenha o ambiente fora da água com bastante umidade. Uma das maneiras de você fazer isso é tendo um nebulizador. No mercado existem alguns equipamentos para paludários que de tempos em tempos criam uma espécie de névoa que vai cobrir o seu paludário. Essa névoa certamente serve para manter o seu paludário bastante úmido. Mais uma dica bastante simples e eficaz é você ter um nebulizador de farmácia mesmo. Esses que você compra para manter o ambiente da casa úmido. Aliás, eu falei nebulizador? Bom, é melhor um vaporizador, ou ainda um umidificador de ar. Eu diria que o nebulizador serviria bem para um paludário bem pequenininho, mas se ele tiver uns 30 por 30 centímetros, eu já recomendo um vaporizador mesmo, um umidificador de ar. Legal, né? E se você não é inscrito no canal,
já se inscreve aí e ativa os sinos das notificações. Assim o canal cresce e você fica por dentro de todo o conteúdo. Afinal de contas, são 3 vídeos por semana, todas as semanas. Para você fazer um paludário que seja interessante, eu sugiro um hardscape ricos em raízes, rochas e raízes. Como que eu faço para saber qual é o melhor tipo de rocha, qual é o melhor tipo de raiz para se ter dentro de um paludário? Tanto as rochas quanto as raízes ou troncos, os melhores são aqueles que conseguem capilarizar a água. E o que é isso? São rochas e raízes que apresentam uma característica que talvez não seja visível a olho nu, mas são rochas e raízes que têm a capacidade de absorver melhor a água. Com isso, eles vão capilarizar, ou seja, vão absorver e vão jogar a água para cima, na parte onde está seca, tanto as rochas quanto as raízes. Como eu faço para saber se uma rocha ou se uma raiz consegue ter uma boa capilarização de água? É um teste bastante simples. Você pode pegar a sua raiz e colocar em uma bacia com água. Se você perceber que a pedra ou a raiz está absorvendo aquela água e a água está subindo, isso significa que aquele é um material bastante capilarizado. É um material que consegue ter uma boa capilarização de água. Automaticamente é um material que vai sempre levar umidade para as plantas que vão ser fixadas nele, principalmente as briófitas, como os musgos, por exemplo. Para você ter um paludário que tem um aspecto natural bastante intenso e interessante, eu recomendo o uso principalmente de musgos. E você pode usar musgos terrestres na parte seca do seu paludário. Esses musgos podem ser comprados em floriculturas ou mesmo coletados na natureza, principalmente se você morar em regiões chuvosas, como aqui em Curitiba, onde qualquer árvore vai apresentar uma boa quantidade de musgos. E como uma boa referência, eu recomendo que você procure no Google Imagens o nome paludário ou ainda o abicusa, e aí você vai conseguir ter uma série de referências de possibilidades. Dentro dos concursos, existem inclusive a categoria paludários. O concurso AGA apresenta entre as suas muitas categorias essa categoria específica de paludário e também de abicusa. Vale a pena olhar. Nós temos aqui mesmo no Brasil um bicampeão internacional, o Luigi Doin. Vale a pena conferir o trabalho dele. Você gostou de saber sobre isso? Existem paludários que têm a frente fechada com vidros, outros têm a frente aberta. Enfim, existe paludário de tudo quanto é jeito. E se você quer que o YouTube traga mais informações a respeito desse assunto, deixa um like nesse vídeo, porque assim o YouTube já entende que você gosta de assuntos assim e vai te oferecer vídeos similares a esse. A parte imersa de um paludário precisa ser tratado como um aquário normal, ou seja, filtragem, troca parcial de água, parâmetros estáveis para os peixes que você venha querer colocar ali naquele ambiente. E se você optar por ter algum tipo de anfíbio como os axolotes, por exemplo, lembre-se que eles são predadores. Então, ao colocar peixes de porte pequeno, esses peixes podem acabar sendo predados. Então, como eu disse, a parte imersa de um paludário precisa ser tratada como um aquário, inclusive em relação ao ciclo do nitrogênio e à estabilidade do sistema aquático do seu paludário. Quer saber mais sobre o ciclo do nitrogênio? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vai aparecer informação aqui do lado. Até o próximo vídeo.